Voltamos! Esse é o programa Alternativa A, todas as tardes de sábado, levando até você arte, cultura, educação. Eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 102,1 FM, também nos canais Glauco Keller e Programa Alternativa A, hoje eu recebo a escritora, a romancista, a poeta Babi Asset, que acaba de lançar o livro Senhorita Aurora. Daqui a pouco a gente vai entrar no enredo do livro, no processo criativo da Babi. Mas ela estava falando para a gente no primeiro bloco que aí ela tinha um romance pronto, que saiu meio que como uma terapia. E como que você falou, não, vou ver, Vou vou publicar. publicar. Eu tive que escrever 2 ainda, além desse, porque depois desse eu não parei mais. E eu virei uma leitora viciada também, de romances, coisa que eu lia, mas não era uma. Não lia muito, não tinha o hábito de ler muitos livros por mês, mas nesse ano que eu comecei a escrever, eu li, acho que foram mais de 150 livros num ano. E dali, simplesmente não parei mais. Quando eu terminei o primeiro romance, eu entendi que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida, sabe, Glauco? Eu falei, é isso, achei. Ô, Babi, essa descoberta é tão bonita, né? Ela é tão É, linda, né? Glauco, nossa, foi um dos momentos mais incríveis da vida mesmo. Foi entender como que eu ia usar aquele amor pelas palavras que é, né, desde que eu sinto e desde criança, o amor pela escrita, como que eu ia colocar isso no mundo, né? Ô, Que Babi, jeito que ia produzir com isso? você se especializou num gênero dentro do romance, né, chamado romance épico, e também o New Adult. Eu queria que você Isso. falasse para a gente o que que é o romance épico, o romance de época, perdão, e o que que é também o New Adult. Tá, vamos lá. O romance de época é diferente do romance histórico, né? Porque é comum, quem não conhece por muito os gêneros de romances, confundir os dois e misturar e achar que é a mesma coisa, mas não é. O romance histórico é aquele romance que é baseado em fatos históricos. Então, você até pode ter ali eventos que são romanceados, mas o viés do romance ele é histórico. Então, ele vai ser baseado em personagens históricos, em grandes acontecimentos históricos, né? E o romance de época, diferente do romance histórico, ele não precisa ser fiel à história, né? No sentido, porque ele é totalmente criado Ficcional, através né? de É. personagens fictícios, exatamente. Normalmente, os romancistas de época eles mantêm uma linha de fidelidade histórica, tá? Com o período escolhido. Mas nem sempre. Às vezes você, por exemplo, no período que está sendo narrado um romance de época, você tinha uma rainha na Inglaterra e eles colocam que era um rei, por qualquer que seja o motivo. Tá? Mas existe uma certa fidelidade ali com, né, a monarquia, enfim, da Inglaterra. Então, o romance de época ele é ficcional, ele é uma história de ficção e ele vai ter uma contextualização histórica, né? Que pode ou não ser fiel, e tem alguns romancistas de época que tiram licença poética e depois no final falam, não, nessa época não existia ainda, sei lá, água encanada, mas, né, então eu peguei, tirei, pedi licença, enfim, porque o meu personagem precisou disso, disso, daquilo, ele era um engenheiro, enfim, e ele que inventou ali água encanada, mas a água encanada realmente só foi existir 10 anos depois. Então, o romance de época, ele te dá essa liberdade de você brincar mesmo e soltar mais a imaginação, mesmo tendo que ser ali fiel a algumas, né? Você também não vai, a não ser que você crie um mundo fictício total. Seu romance se passa numa terra inventada e aí tudo bem, né? É uma fantasia.
Mas, normalmente, o romance de época é isso, ele mantém uma fidelidade de contextualização histórica, mas é totalmente fictício. E o New Adult é um romance que se passa nos dias atuais, direcionado a um público jovem adulto, né? E esse público, esse tipo de romance, normalmente, ele vai abordar, ele vai contar histórias de pessoas que estão ali na faculdade ou recém-formadas, no início da vida adulta, e ele tem como padrão, ter uma história ali de uma parte mais dramática, então abordar temas que são mais relevantes ou que trabalham ali uma linha mais dramática, né, dentro da construção dos personagens e do romance. Esse é o programa Alternativa A, eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 102,1 FM, hoje eu recebo a escritora Babi Assete, que acaba de lançar a obra, o romance Senhorita Aurora, que está aqui em minhas mãos. Bom, enredo, vamos entrar um pouquinho na história do livro, que é uma delícia. O livro, a obra conta a história de uma personagem que sai do Rio de Janeiro, a Nicole Alves, que vai para Londres. Ela vai para qual que é o termo? Não é uma equipe de balé, é um corpo, uma companhia de balé, perfeito, Babi, uma companhia de balé, e ela vai dançar uma grande produção, e aí ela vai ter um diretor na peça e também um maestro que vai acompanhar os ensaios, que é o Daniel Hunter, e a relação dela com esse maestro é uma relação meio de amor e ódio, e a partir dos olhos da Nicole, da amiga, das relações com a amiga dela, a Natália, a gente vai conhecendo um pouquinho daquilo que ela está sentindo, o que o balé significa para ela, como foi o passado dela, né? De que forma ela conseguiu chegar até lá, e a partir daí a história vai se desenvolver. Babi, como é que você escolheu uma protagonista bailarina? Você já fez balé? Como é que veio essa história para você? Não, acho que eu amo muito balé, mas até por nunca ter feito, ou fiz muito pouco enquanto criança, sabe, vou me realizar através da minha personagem. Essa é a graça também da literatura, né, de escrever histórias que você pode, muitas vezes, viver outras profissões e viajar para outros lugares. Então, o que me fez escolher o tema balé realmente foi esse amor que eu tenho pelo balé desde cedo, eu acho lindo. Nunca entendi muito, porque nunca fiz, né, então eu tive que pesquisar, estudar, ver documentários para poder construir ali a personagem e contextualizar o romance. Mas foi isso, veio desse amor pelo balé, a ideia da bailarina Nicole. Eu queria perguntar para você também, o livro ele é narrado em primeira pessoa, a gente conhece a história da Nicole a partir dos olhos dela, e muitas vezes você tem alguns fluxos de consciência, né? Ela está pensando aquilo que ela está descobrindo que ela sente pelo Daniel Hunter, né? Uhum. E há um momento em especial que você muda o narrador e é o Daniel. É o Daniel que narra. Eu queria saber em que momento você percebeu isso, se você planejou, se você chegou a pensar em narrar a história em terceira pessoa. Como que foi esse processo? Eu gosto de narrar os meus romances contemporâneos em primeira pessoa. Os de época normalmente são em terceira. A terceira pessoa ela te dá uma versatilidade maior, né, de você poder afastar como se fosse uma câmera, né? Então você afasta o foco, aproxima o foco, você pode narrar, de repente, dois personagens ali ao mesmo tempo. A primeira pessoa ela te amarra um pouco mais durante o processo narrativo, porque você está dentro da cabeça daquele personagem e você tem o ponto de vista daquele personagem só, né? Que você está narrando. Mas, em compensação, ela te dá uma possibilidade de mergulhar mais dentro daquele personagem, né? E da voz daquele personagem.
Então, eu gosto de narrar os meus romances atuais, que se passam nos dias de hoje, em primeira pessoa. E escolher narrar só através da voz da Nicole, que o romance quase inteiro, como você falou mesmo, ele é através da voz da Nicole, e aí tem uma cena em específico em que é através do olhar do Daniel e da voz do Daniel, foi de propósito, porque o Daniel tem um segredo, né? E eu não queria, até na época, eu não sabia como narrar pela voz dele sem revelar esse segredo, né? Até acho que existem maneiras. Hoje, né, alguns anos depois que eu escrevi já esse romance, talvez eu me arriscasse de repente. Mas é mais difícil, óbvio. Se você vai narrar em primeira pessoa, na voz de um personagem que tem um segredo e você não quer que esse personagem revele esse segredo para o seu leitor, fica mais difícil, né? Você vai fazer um personagem ali, uma voz talvez até um pouco mais engessada e vai ter que tomar um cuidado maior com os pensamentos dele. Mas eu queria, e acho que nesse romance talvez eu não narrasse pela voz do Daniel em momento nenhum, porque o Daniel ele tem esse ar meio misterioso, né? Então, qual é a dele? Por que que ele é um cara meio fechado, taciturno? Por que que ele não se relaciona com ninguém? Por que que ele é tão frio, né? E até meio grosseiro em alguns momentos? O romance foi uma releitura de A Bela e a Fera. E eu não queria que envolvesse fantasia, né, magia, mas eu queria dar um ar de A Bela e a Fera. Então, a Fera, obviamente, é o Daniel, Aham. e ela se mostra através desse comportamento dele mais arredio, mais um pouco até assustador em alguns momentos, né, causando ali um estranhamento grande no grupo do balé que ele está dirigindo. E é isso. Mas narrar essa ceninha através da voz dele foi uma coisa que veio intuitivamente, não foi planejado. Foi uma coisa que aconteceu e aí eu gostei e deixei. Mas foi só aquela mesmo. Ô, Babi, você sabe que é curioso, né? Porque o Stephen King, no Sobre a Escrita, né? Que é um dos poucos livros não ficcionais dele, Uhum. ele fala que ele muitas vezes é surpreendido pelos próprios personagens, né? E além dele ser o escritor, ele diz que é o primeiro leitor do texto. E Sim. ele gosta, até pelo gênero que ele optou por escrever, né, que ele escolheu, ele gosta de ser surpreendido. E de repente é isso, né? Você, pô, no meio do romance você mudou e ficou muito bacana mesmo. Eu Essa. sinto, desculpa, Glauco. Não, por favor, Pode diga deixar. lá, Não, que Babi. eu também sinto como ele, o meu processo de escrita é bem intuitivo. Eu gosto que os meus personagens me surpreendam. Mas também, obviamente, isso é muito pessoal, né? Tem escritor que vai funcionar de outra maneira, ali planejando, cena a Uhum. cena. É isso. Esse é o programa Alternativa A, levando até você toda tarde de sábado arte, educação e cultura. Hoje recebendo a escritora, romancista Babi Assete. E a gente está falando agora nesse bloco do romance Senhorita Aurora, que conta uma história, um enredo muito interessante sobre a relação, de certa forma, conflituosa entre a bailarina, a Nicole Alves, brasileira, e o Daniel Hunter, que é um maestro, como a Babi falou, né, todo introspectivo, em alguns momentos agressivo, ele é a fera do romance da Babi. Ô, Babi, você praticamente respondeu a minha próxima pergunta para a gente fechar esse bloco, Uhum. mas você se senta e escreve, se você não planeja tanto, aí você deixa a escrita fluir. Deixa eu fluir. Eu normalmente começo a escrever com um tema delineado, né? E ali eu tenho definido, antes de começar a escrever, eu já defini a época em que vai se passar esse romance, e até para poder ter uma contextualização já em mente, né? Inicial. E normalmente, antes de começar a escrever, eu tenho os dois personagens principais já
bem delineados na minha cabeça, tá? Eu não costumo colocar nada no papel, porque tem escritor que gosta de criar o personagem antes, escrever bastante sobre ele antes de começar a escrever o romance. Para mim é na minha cabeça. Tudo muito mental, assim, o meu processo. Eu não sei, eu não tenho organização para fazer diário de personagem, nada disso. Não ia funcionar. Já até tentei, mas não funciona comigo. E aí, eu deixo fluir, Glauco. Eu gosto de sentar e deixar esses personagens me conduzirem. Eu me sinto também, como você falou, eu não li esse livro de Stephen King ainda, eu tenho vontade de ler. É que eu não leio terror, né? Mas esse livro não é um terror, é um livro sobre o ato de criação, né? Sobre o processo de escrita dele. Não é isso? Que eu já ouvi falar desse livro. Isso, ele conta um pouquinho da história dele, assim, como ele começou a escrever, e aí ele fala como que ele escreve hoje, mais ou menos isso. Uhum. E aí eu também me sinto minha primeira leitora. E como eu me sinto a minha primeira leitora, é óbvio, eu gosto de ser surpreendida também, porque enquanto a gente está lendo, né, enquanto leitora, eu gosto de ser surpreendida, né? Eu gosto que o texto traga ali coisas que eu não estava imaginando que iriam acontecer. E isso acontece, os meus personagens, eles aprontam, sabe? Eles me levam... Inclusive, em Senhorita Aurora, aconteceu uma que eu estava quase do meio para o fim do romance, e eu vi uma cena, o acidente que acontece com a Nicole, mais pro fim do livro, eu tinha certeza que ia acontecer com a amiga dela, com a Natalie. E aí eu deitei para dormir, estava no processo envolvida ali, no meio do processo de escrita, deitei para dormir, e na hora que eu deitei, eu vi que era com a Nicole. Assim, veio na cabeça, é com a Nicole. E ali, Glauco, foi como se, sabe, como se uma amiga estivesse me contando algo horrível que aconteceu com ela, porque eu sentei na cama e comecei a chorar e falei, não é possível, eu não quero que ela passe por isso, eu não quero, mas eu sabia que era ela, não ia ter jeito. Então, quando os meus personagens me trazem as coisas assim de maneira espontânea, eu não estou planejando que isso aconteça, eu estou imaginando que é com outro personagem, mas veio ali espontaneamente que seria com ela, com a protagonista, eu respeito. E na hora eu não gostei, porque eu fiquei muito triste, mas é óbvio que eu gosto. Babi, o que a gente vai ouvir agora para fechar o segundo bloco? Vamos ouvir Enjoy the Silence, do Depeche Mode. Maravilha, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Programa Alternativa A, não sai daí, daqui a pouco a gente volta.